Queridos, aproveitando que estamos ainda de pé, amém? Lucas 19, um texto muito conhecido por todos nós, facinho de localizar, amém? Isso, tem crente das antigas aí, né? Escutando o barulho das folhas, farfalhar das folhas, amém? Todos acharam? Quem não achou diz, espera pastor. Então tá ótimo, todo mundo achou. Coisa linda, né? A partir do verso 1, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Pai, ministra ainda mais no nosso coração e glorifica o nome do Senhor nesta manhã. É a nossa oração no nome e para a glória de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos? Como nós acabamos de ler, Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, e um pouco, para não dizer muito, mal visto, né, pela sociedade, porque usurpava. Ele era tipo assim, nos nossos dias, uma autoridade da Receita Federal, né? Desenvolvia um trabalho naquela época e cobrava impostos. A questão não é a cobrança do imposto em si, né? Mas a forma que ele trabalhava, como ele fazia. Então eu não quero falar muito sobre isso nessa introdução, porque olhando para vocês aqui nesta manhã, eu creio que a grande maioria aqui já fez um devocional. A grande maioria aqui na sua casa já sentou, folheou a Bíblia e chegou nesse momento de Lucas 19 e meditou. A grande maioria que se encontra aqui nesta manhã já ouviu várias mensagens de Zaqueu, falando sobre a vida de Zaqueu. Mas desde ontem, eu estava pensando sobre nós como igreja, e pensando principalmente, adiantando algo aqui, no próximo mês. Talvez a maioria aqui não esteja atento, mas o próximo mês é muito importante para nós, como igreja, amém? É o mês da família, principalmente o dia 15, amém? Tá aí, ó, hoje, ó, um parênteses aqui, hoje foi um café da manhã, amém? Mês que vem, um almoção, né? Crente não bebe, glória a Deus por isso, mas em compensação, comer, a gente não perde para ninguém, né? É com a gente mesmo. Então tá aí a ideia, ó, a ideia boa, de nós estarmos aqui o mês que vem, ministrando sobre família, mas também não só ministrar. Família
é união, família é comunhão, família é estar junto, apesar muitas vezes de indiferenças, de alguma coisa que é natural no meio da família. Tem coisas que acontecem com a família, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Estamos sujeitos, estamos envolvidos, várias pessoas, e acontecem algumas coisas. Mas então eu quero chamar a sua atenção nesta manhã e entender que dá para a gente tirar algumas coisas, já que nós vamos falar de família, né? Daqui para frente, esse é o último culto, entre aspas, né? O domingão aí do mês. E a partir do próximo nós vamos falar sobre família. Então aqui dá para a gente tirar algumas coisas muito importantes e aplicar na nossa vida sobre Zaqueu e a sua casa e a sua família e tudo que aconteceu, né? Uma das coisas que a gente vê aqui é que Zaqueu nos ensina a buscar e a superar. Uma coisa muito importante na vida desse homem, que a gente olha para a Sagrada Escritura, do versículo 1 ao versículo 4, vai dizer o quê? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis um homem rico. A Bíblia diz o quê? Que ele era o quê? Um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus. Ou seja, ele buscava Jesus, ele procurava ver quem era Jesus, ele procurava saber quem era Jesus. Será que hoje, nos nossos dias, tem pessoas querendo saber de fato quem é Cristo? Quem é Jesus? Isso foi uma atitude muito importante para esse homem. Ele nos ensina aqui a buscar. O nosso coração tem que desejar a buscar ao Senhor, a buscar a Deus, para o nosso próprio bem. Mas quando alguém da família, basta uma única pessoa dentro de uma casa buscar ao Senhor, ele vai trazer bênção não só para si, mas ele irá também abençoar toda a sua casa, toda a sua família. O tempo é de Deus, determinado por Deus. A gente não vê família se convertendo totalmente de uma vez, é raro isso acontecer. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Zaqueu nos ensina a buscar a Deus, a buscar ao Senhor. E quando nós colocamos isso dentro do nosso coração, nós temos a convicção, a certeza, que através de um membro, um único membro da nossa casa, da nossa família, buscando ao Senhor, o Senhor pode fazer uma grande obra em toda a casa. Ô irmão, você já parou para pensar aqui, quem sabe aqui nesta manhã, se eu resolvesse abrir aqui um espaço nesse momento da mensagem, para ouvir aqui alguns testemunhos, eu com certeza iria ouvir: pastor, lá na minha casa começou comigo, pastor, lá na minha casa foi eu e minha esposa, hoje está vindo o filho, hoje está vindo a família, hoje está vindo alguém a mais da minha família, hoje está cumprindo aquilo lá, eu e minha casa, nós estamos servindo, nós não vamos servir, nós já estamos servindo totalmente, completamente ao Senhor. Então o que nós aprendemos aqui, é que nós temos que buscar, irmãos, buscar a conhecer a Deus. Zaqueu, ele ardeu o coração dele, quem sabe ele ouvia falar de Jesus, quem sabe ele ouviu os burburinhos, os comentários em algum canto, ele passando, quem sabe ele viu Jesus ministrando em algum local, e isso veio no coração dele: não, eu preciso conhecer esse homem de perto, porque nós estamos ministrando aqui nesta manhã, e essa mensagem está sendo gravada, e quem sabe tem alguém lá do outro lado, saiba o Senhor aonde, quem sabe aqui na cidade de Pederneiras, quem sabe em qualquer ponto do Brasil, até fora, tudo é possível. Mas uma coisa é certa, nós temos que entender que quando nós ouvimos falar, só ouvir falar não vai mudar nada na nossa vida. Só ouvir falar de Jesus não é importante. Sabe o que é importante? É ouvir falar, mas também deixar que o nosso coração venha arder, queimar e desejar conhecer esse Cristo, conhecer esse Senhor. Tem muita gente ouvindo falar, mas poucos de fato querem compromisso com Cristo. Tem muita gente ouvindo falar do Evangelho, mas poucos dão um passo para conhecê-lo.
o Senhor do Evangelho. Agora, quando nós olhamos para esse homem, a Bíblia vai dizer que ele desejou buscar, eu preciso ver esse Jesus, eu preciso, ter uma experiência com ele, alguma coisa precisa mudar. Então, uma das coisas que nós extraímos daqui, dessa passagem, dessas entrelinhas, é que ele desejou em buscar a Cristo, em ver a Cristo, em ter uma experiência com Cristo. Mas ele não só buscou, irmãos, a questão não é só buscar, porque quando eu busco algo, e algumas coisas na nossa vida é muito complicado, não é facinho assim, tem coisas que vai exigir muito de nós. Esse homem, quando ele colocou no coração o desejo de buscar ao Senhor, a Bíblia vai dizer que começou a aparecer ali uns empecilhos, umas barreiras, umas dificuldades, alguns obstáculos na vida dele. Isso está bem claro quando nós lemos. A multidão. E muitas vezes quando nós colocamos no nosso coração em aproximar de Cristo de uma forma diferente, e isso aqui nesta manhã não é só para quem ainda não conhece a Cristo. Pastor, eu estou aqui tranquilo com a minha família, glória a Deus, eu cultuo. Não é sobre isso, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós caímos no comodismo. Nós caímos na vida corriqueira do dia a dia, e Cristo fica cada dia mais distante da gente. Nós nos tornamos religiosos, batemos cartão dentro de uma igreja, estamos no hall de membresia de uma igreja, e achamos que isso é suficiente para a nossa vida. Quem sabe você está hoje aqui nesta manhã, mas nós temos que nesta manhã também a superar alguns impedimentos na nossa vida, algumas dificuldades na nossa vida. Quem sabe você está aqui nesta manhã, mas Cristo está um pouco distante. Esse homem, ele tinha uma pequena estatura. Dá até para imaginar a cena, né? O barulho, aonde Jesus ia, ele atraía multidões. Os motivos são vários. Interesses, ouvir para depois criticar e armar contra Cristo. São vários os motivos, mas as multidões estavam lá. As multidões estavam lá porque Jesus, multiplicava o alimento, porque Jesus curava os enfermos, porque Jesus transformava vidas. São vários motivos que as pessoas iam de encontro a Jesus. Agora imagina a cena, Jesus vem vindo, e eu creio que aquelas ruas ali estavam lotadas de pessoas, e elas tentando de alguma forma, ele, melhor dizendo, Zaqueu, tentando de alguma forma e ouvindo, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era de pequena estatura. E eu fico imaginando o desespero, porque, irmão, quando nós queremos ver Cristo, o nosso coração arde, o nosso coração queima, nós não queremos ficar na nossa casa, na zona de conforto, naquele quarto, naquela cama gostosa. Hoje tem cama que é maior do que o quarto, né, irmãos? Misericórdia, você deita, vai procurar o parceiro, está lá do outro lado, né? Então é gostoso isso aí, nós queremos ficar lá, né? Na nossa zona de conforto, no nosso comodismo, mas quem quer ter um encontro com Cristo, não há quarto, não há conforto, não há ar-condicionado, não há nada que nos segura na nossa casa. Nós já estamos assim ansiosos e falando, eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir a palavra, eu quero ser alimentado, eu quero ter um encontro com Cristo. É isso que estava tomando conta naquele dia na vida de Zaqueu. Ele não estava conformado mais de ouvir falar, mas ele queria de fato estar face a face com Cristo. Mas nós temos que aprender que para ter um encontro com Cristo, nós vamos ter que vencer obstáculos da vida. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tentou de qualquer forma, e a estratégia, irmão, nós temos que ter estratégia no Senhor. Qual é a primeira estratégia, irmãos? Nós estamos envolvidos em oração na igreja, oração, palavra e jejum. Os céus vão se abrir, e nós vamos ter um encontro com esse Cristo, com esse Senhor, com esse Salvador. Essa é a forma, não existe outra. Isso é o principal. Estratégia. Vão aparecer obstáculos na nossa vida a todo momento, a todo instante. Mas nós temos que em Cristo ter o que? Estratégias para superar
esses obstáculos, essa dificuldade. E a Bíblia fala que esse homem, ele correu, e ele fez o quê? Subiu no sicômoro, subiu numa árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar ali. Estratégia. Quando eu estou diante de obstáculos, dificuldade, eu não tenho que ficar preso só a isso, mas eu tenho que ter um momento para mim mesmo, olhar para dentro do meu ser e falar assim: não, peraí, deixa eu parar com tudo aqui, deixa eu desligar celular, televisão, deixa eu sair um pouco, deixar a família um pouco, eu preciso pegar um fôlego, eu preciso ter estratégia. Esse obstáculo está aí, ele é grande diante de mim, mas eu preciso ter estratégia em Deus para vencê-lo. Deixa eu fugir um pouco de todo mundo, deixa eu fugir um pouco dessas coisas. Porque se a gente ficar, irmãos, dificilmente quando nós estamos no olho do furacão, a gente consegue ter discernimento, visões. E aqui não tinha ninguém, era ele e Deus, era o propósito do coração dele e Deus. E a Bíblia vai dizer que ele subiu lá naquela árvore. Ele sabia, a estratégia. Olha, não tem como Jesus, ele não vai desviar ali, não tem como, ele vai ter que passar aqui. Estratégia. Eu vou subir porque ele vai passar aqui. E aquilo aconteceu. Jesus passou naquele local, então ele venceu por ser baixo, de pequena estatura. A Bíblia vai nos dizer que ele teve uma estratégia, sabedoria em Deus. Jesus passou justamente naquele local, debaixo daquela árvore. Primeiro obstáculo que ele venceu foi a multidão. Irmãos, tem multidão querendo nos sufocar. As multidões de situações querendo nos impedir de ver a Cristo. Quem sabe a enfermidade, a depressão, desemprego, preocupação com o futuro. Sabe, mas nesta manhã nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras e saber que o Senhor é o nosso escape. O Senhor é o nosso socorro. Então ele montou aquela estratégia e ele foi feliz. E ele venceu aquele primeiro problema, aquela situação difícil, de crise ali. O que eu faço? E nesta manhã, a pergunta que não se cala: qual é o obstáculo que você está vivendo nesses dias? Qual é a dificuldade que você está vivendo nesses dias? Que multidão tem atrapalhado a tua caminhada, a tua casa, a tua família? Que tem impedido você de ter um encontro com Cristo? O segredo nesta manhã é olhar para esse homem, não bem visto pela sociedade, mas com uma atitude digna de honra, e que ficou relatado nas Sagradas Escrituras, para exemplo de superação. E assim como ele venceu esse primeiro obstáculo, você também é capaz desta manhã de vencer os obstáculos que estão diante de vós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A multidão, ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu sou pequeno, mas Deus vai me dar graça, Deus vai me ajudar. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Mas ele não subiu por subir, irmãos, ele subiu com uma determinação, ele subiu com algo no coração, fixado. O que era? Subiu a fim de ver Jesus. Ele não subiu para ser registrado, ele não subiu para sair na foto, ele subiu para ter uma experiência. Nós estamos hoje aqui nesta manhã, no culto, as famílias aqui reunidas, se tornando uma só, com esse objetivo, qual é? De aumentar a nossa fé, de nos unir ainda mais no Senhor, de ver Jesus. Então, queridos,
Zaqueu nos ensina sobre busca. Zaqueu nos ensina sobre superação. Ele buscou a conhecer Jesus e superou as dificuldades da vida. Nós também, irmãos. Ele era um homem decidido. Nós também temos que ter a mesma postura. Agora o que me chama a atenção, nós vamos lá já para o versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. E aí eu estava me deliciando nessa palavra. O que veio na minha mente é que Zaqueu estava buscando a Jesus e foi encontrado por Jesus. Zaqueu estava ali buscando a Jesus, mas foi Jesus quem chamou ele, inclusive pelo nome. Você consegue imaginar essa cena? A gente monta a estratégia para ter um encontro com Cristo, a gente supera dificuldades, bloqueios da vida, ficamos alegres com isso, mas na verdade, irmão, tudo vem de Deus que criou. Antes mesmo de sermos formados, Ele já conhecia a nossa vida, já sabia da nossa história. Zaqueu agora ali em cima daquela árvore, ele é surpreendido. Diante de dificuldades e bloqueios da vida, o Senhor nos surpreende. Talvez você está aqui nesta manhã querendo ter um encontro com Cristo, mas o Senhor já está falando no íntimo do seu ser. Ele está aqui nesta manhã nos surpreendendo através da sua palavra. Ele não está trazendo algo aqui na medida, Ele está trazendo além, ministrando dentro do seu coração nesta manhã, do nosso coração. Sabe, porque a prova está aqui, ó. Zaqueu falando assim: não, eu preciso ver, e quem sabe só ver. Não, mas Deus já tinha algo maior para ele. E aí, você chegou aqui nesta manhã para ter um encontro com Cristo, mas Deus tem muito mais para você. É mais que um encontro, é mudança, é transformação, é revelação, sabe, é amizade. Zaqueu, desce daí, irmãozinho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Sabe, Zaqueu, você não entendeu nada, não tem a ver com você, tem a ver comigo. A partir do momento que você colocar no coração, irmãos, entenda uma coisa: o desejo de crescer na graça, no conhecimento, em sabedoria, Deus já está preparando coisas maiores para você. A experiência vai acontecer. Não adianta vir dificuldade. Não adianta as pessoas murmurarem, porque não é só pequena estatura, não é só a multidão. Tinha um rótulo, era tatuado no corpo dele: usurpador. Tirava um pouquinho mais, roubava das pessoas. Isso estava marcado como uma tatuagem no corpo daquele homem. Mas agora Jesus não olha para essas coisas. E ainda que ele seja conhecedor dessas coisas, ele é Deus, fiel para nos perdoar, fiel para nos dar a oportunidade de mudança, de transformação. E quando Ele chega na nossa vida, Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama para uma experiência. Porque Ele conhece o nosso coração, irmãos. Zaqueu, desce daí. Sabe, desce daí porque primeiro eu conheço você, Zaqueu. Desce daí, vem ter uma experiência comigo. Em segundo lugar, Zaqueu, porque te conhecendo, eu percebi a sua atitude. Sua atitude me agradou. Como que está a sua atitude em relação às coisas de Deus, em ter experiência com Cristo? Essa atitude agradou ao Senhor. Sabe, ardeu, pulsava Cristo no coração daquele homem. E o Senhor olhou e falou assim: isso me agrada.
ele pode ser taxado, ele pode ser rotulado, tatuado da forma que for pelos nomes, mas tem uma coisa nesse homem que mexe comigo, tem uma coisa nesse homem que me agrada, tem uma coisa em nós, irmãos, em você que está aqui nesta manhã, que com certeza agrada ao Senhor, que com certeza mexe com o Senhor a nosso favor, atrai ao Senhor. E eu fiquei olhando e pensando, um homem buscando ao Senhor, e ao mesmo tempo ele é que é encontrado por esse Senhor. Que impacto tremendo, que coisa maravilhosa. Sabe, o que nós temos que ficar atento é que Jesus nunca viu Zaqueu. Mas a revelação veio naquele momento, porque estava ali aquele que conhecia Zaqueu e o chamou pelo nome. Ô irmãos, sabe, não é Zaqueu que convida. Não sou estranho? Não foi Zaqueu que convidou Jesus. Jesus, vem para minha casa. Foi Jesus e com um certo ponto de urgência. Desce depressa. Não vai descer por aí a escadinha, bonitinho. Não, Zaqueu, desce, fião. Eu tenho pressa. Zaqueu, desce, eu tenho pressa porque eu quero ir para a tua casa, tem algumas coisas lá que não está legal na tua residência, tem algumas coisas lá que está fora do lugar, e eu quero lá na tua casa colocar tudo em ordem. Desce depressa, Zaqueu. Sai daí dessa árvore, Zaqueu. Essa árvore aí foi tremendo, o encontro já aconteceu, eu já estou aqui. Desce agora, e desce com um senso de urgência, Zaqueu. Minha agenda está lotada, eu não tenho tempo a perder, não é só você, depois de você tem muitas outras famílias, antes de você eu já entrei em algumas casas, fiz coisas extraordinárias, mas agora sou eu, você e a sua família. Desce logo, Zaqueu. Deus está falando com gente aqui nesta manhã, viu, irmãos? Amém? Nem tudo parece o que é, mãozinha dada, bonitinha, arrumadinha, chegando na igreja, mas lá dentro de casa, nas paredes, quem conhece é o Senhor. Então desce depressa. E aí Jesus vem e faz o que? O convite. Jesus faz o convite. Hoje preciso ficar na sua casa. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Hoje preciso ficar em sua casa. Aleluia! É isso que Deus quer fazer na manhã de hoje. Ele quer estar na nossa casa, na nossa vida. O primeiro impacto não foi com a família, o primeiro impacto foi Zaqueu e Cristo, Cristo e Zaqueu. Foi os dois. O primeiro impacto, irmão, para transformar a tua casa, não é a tua casa, é você. Somos nós. A primeira experiência tem que ser a nossa experiência, para depois o Senhor entrar dentro da nossa casa e transformar a nossa casa, aleluia. Transformar a nossa vida. Depois que isso aconteceu, vamos lá para a sua casa. Lá eu vou continuar, mas de uma forma diferente, eu vou continuar a falar contigo, mas também eu quero fazer mudança não só contigo, eu quero fazer mudança e transformação em toda a tua casa. Zaqueu desceu. Sabe, queridos, e quando nós olhamos para essa palavra, eu consigo ver Jesus com os olhos da fé, andando pela cidade de Pederneiras, em São Paulo. Tira o nome Zaqueu, coloca o teu nome.
O Senhor falando para você: olha, hoje, fulano, hoje eu quero ir lá para a tua casa. Ô, irmãos, como é gostoso recepcionar pessoas. E um parênteses aqui, aliás, vocês estão de parabéns. O que eu tenho comentado aqui é que nós fomos muito bem recebidos nesta cidade. Vocês são pessoas maravilhosas. Que Deus continue preservando vocês assim. Fecha parênteses aqui. Coisa mais gostosa é recepcionar. Preparar um quarto, um ambiente, um cantinho aconchegante, uma comidinha boa. O que é a comida boa? Meu irmão, eu amo arroz, feijão e de vez em quando um zoião estralado. Comida do brasileiro. Recepcionar pessoas, vidas. Agora imagine a cena de Jesus falando: olha, você que está aqui nesta manhã, e você, quem sabe, está aí cultuando conosco do outro lado, hoje me convém ir para a tua casa, hoje eu quero estar na tua casa, hoje eu quero me envolver com a tua família, com a tua vida, na tua casa. É você. Agora eu falei que é gostoso recepcionar, preparar tudo, irmãos. Aqui a casa de Zaqueu não estava preparada para receber Jesus. Porque quem estava na correria do dia a dia era Zaqueu. Agora Jesus pega e fala assim: olha, eu preciso ir lá para a tua casa. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas nós podemos conjecturar aqui. Quem sabe a dona de casa falou: mas amor, você não me falou nada. Olha a casa como que está. Normalmente dona de casa é assim, né? E não tem nada de errado nisso. Você chega lá com um amigo e tal, e, pô, mas espera aí, vamos, nós combinamos algo aqui, você pisou na bola. E quando a gente chega que a casa não está preparada, principalmente para Cristo, é a melhor coisa que acontece, irmãos. Sabe por quê? Porque aí não há tempo de camuflar nada. Mesmo porque não adianta querer camuflar, porque Jesus vê além da camuflagem. Ele vê além da máscara. Ele vê além de tudo. Ele chegou naquela casa e ele deparou com a realidade daquela casa. Ele chegou naquela residência e ele deparou com a verdade ali, nua e crua, como ela é de fato, nas 24 horas do dia. E assim é na nossa casa. Nem todos que aqui estão têm a família inteira convertida. Talvez, irmãos, eu vou falar algo aqui, talvez seja até pesado. Mas talvez Jesus entrando em muitas das casas, ele vai ver no meio da família espírito de mentira. Pessoas que convivem junto, mentindo uns aos outros. Talvez Jesus entra dentro de residências e ele vê espírito de fofoca dentro do próprio lar. Talvez ele entra dentro das residências e vê pessoas nas drogas. Um servindo a Cristo e outro usuário. Um servindo a Cristo e outro na bebida, na química. Um servindo a Cristo e outro roubando os pertences do Pai para consumir de alguma forma. Um servindo a Cristo e o outro vivendo várias situações dentro da mesma casa. Tirando isso, quem sabe, um dentro da casa servindo a Cristo e outro em cima de uma cama, depressivo. Nada de errado contra isso, mas é coisas que acontecem hoje no meio da família. Talvez um servindo a Cristo e o outro sem força nenhuma, acamado por uma enfermidade. Quantas coisas podem acontecer de fato dentro de uma casa, de uma residência? Eu não estou falando que a casa de Zaqueu estivesse assim. Mas hoje, se Cristo entrar dentro de algumas casas, com certeza,
vai haver situações difíceis nessas casas. Famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas passando por grandes conflitos. Famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas ao mesmo tempo separados. Famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas sem falar um com o outro. Famílias vivendo debaixo do mesmo teto, quando chega na igreja é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, casal dando a mão um para com o outro, mas quando chega em casa dormem em quartos separados. Talvez você está aqui nesta manhã e pensando em alguém, nossa, que palavra, pastor, eu conheço alguém que é exatamente dessa forma. Ei, irmão, essa palavra não é para essa pessoa, senão ela estaria aqui, essa palavra é para nós, amém? Porque quem sabe, presta bem atenção, em nome de Jesus, quem sabe nós estamos aqui, e nós falando dessas pessoas, dessas qualidades, se é que isso pode ser chamado de qualidade, mas que acontece nos dias atuais, e também naquela época, quem sabe essas coisas estão espelhadas, vistas em nós mesmos. Quem sabe nós precisamos melhorar nesta manhã. Porque quando um membro da família melhora, pode ter certeza, irmãos, os outros vão no vácuo. Os outros vão na mesma direção, no mesmo sopro. Porque nós também precisamos, irmãos. Eu preciso de Jesus na minha casa. Eu necessito de Cristo na minha residência, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode, sabe, fazer com que nós sejamos totalmente transformados e mudados. Zaqueu naquele dia teve esse encontro com Cristo. Mas quando nós temos esse encontro com Cristo, também é necessário pensar em algo. Acompanhe comigo, por favor, versículos 6 e 7. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Quantas pessoas hoje deixaram de estar na igreja? Quantas pessoas hoje começaram bem, iniciaram bem a jornada cristã, a caminhada do evangelho na terra, mas pararam, desistiram? Sabe por quê? Porque é comum a gente ouvir o quê? Olha aí, ó, era um bebum, era um drogado, era um viciado, era um adúltero, era uma prostituta, era isso, era aquilo, mas agora porque está com a Bíblia debaixo do braço, né, é o bambambam, se transformou, mas é isso mesmo que é o evangelho, é pegar essa pessoa e transformar ela por completo, totalmente. Esse é o poder do evangelho. Zaqueu não deixou que isso entrasse na vida dele, Zaqueu não deixou se contaminar por isso. Sabe, ele ouviu aquela conversa, aquele diálogo, mas isso não tomou conta do seu coração. Ele guardou o seu coração. Pode falar o que quiser, Jesus está entrando, sabe, hospedando com um homem pecador. E aí, Jesus era amigo de pecadores mesmo, porque ele veio à procura dos pecadores. Quem não tem pecado não precisa de salvação, mas atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Então Jesus está aqui com esse encontro tremendo, maravilhoso com esse homem, mas esse homem não deixou se levar por palavras. Irmãos, não esfrie a sua fé, não desanime na sua caminhada cristã. Sabe, o Senhor te chamou para uma nova vida, e essa nova vida tem desafios, tem dificuldades na caminhada. Sabe, você vai ouvir alguma coisa que vai te entristecer em um momento ou outro, mas o segredo, como Zaqueu, sabe, Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Será a murmuração, o falatório, as pessoas, olha lá o cobrador de impostos, aquele miserável pecador.
isso era a qualidade dele na época, mas Cristo nunca olhou para ele dessa forma. E ainda que Cristo olhe e veja tudo isso em nós, o desejo dele é nos transformar através de si mesmo, através dele, do poder dele. Você tem parado? Você tem desistido de alguma coisa na sua caminhada, querido? Porque alguém falou? Eu vou entregar esse ministério porque eu ouço falando lá na igreja que não é para mim. Eu vou desistir dessa função lá no trabalho porque o meu currículo não é para isso e eu sou incapaz. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus te colocou lá, vai em frente, fica firme na sua posição, porque Ele vai te dar graça, sabedoria, discernimento, autoridade, e você vai vencer. Porque se nós ficarmos presos às palavras, irmãos, palavra tem poder, tanto para o bem como para o mal. Você tanto levanta uma pessoa, coloca ela de pé, numa postura, de vencedor, com uma palavra, como você também joga ao chão. Tem muita gente hoje acamada, enferma, por causa de palavras. Há mais de 30 anos atrás, eu vi uma mensagem, Caio Fábio, não que eu era convertido naquela época, mas depois de convertido, de vez em quando a gente vai no YouTube da vida buscar coisas boas. E para resumir, o irmão cometeu uma mancada. Ou melhor, ele não cometeu mancada nenhuma, ele tinha vida, mas tinha um irmão dentro da igreja que gostava de falar mal dele. Falava, e aquele irmão foi deixando aquilo entrar dentro do coração dele, entrar, e aquilo foi aprofundando. Chegou um momento que ele ficou enfermo e foi parar no hospital. O pastor dele foi lá orar por ele e falou: mas irmão, você é tão ativo, prestativo, trabalhador, desempenha funções dentro da igreja, o que aconteceu? Aí ele abriu o coração: pastor, fulano me feriu muito, e eu deixei esse trem me azedar. O pastor falou: tá bom, eu vou pedir para ele conversar com você. Você recebe? Recebo. O irmão chegou lá no hospital e ele estava não sei quantos andares. E ali os irmãos conversando e tal, ele pediu perdão. O irmão estava tão ferido e falou: irmão, eu te perdoo, mas pega esse travesseiro aqui. Ele pegou o travesseiro. Ele falou assim: vai ali até a janela. Ele foi até a janela. O irmão falou assim: abre esse travesseiro. Era de pluma o travesseiro. Ele falou assim: solta tudo aí. O irmão abriu sem entender nada, soltou. Fecha. Fechou. Vem aqui. Fica aqui do meu lado na cama. Faz um favor para mim. Desce lá embaixo e coloca tudo de volta dentro da fronha. O quê? Isso é impossível. Falou: então, irmão, foi isso que você fez com a minha vida. Você acabou com a minha vida, com as suas mentiras, com os seus falatórios. Eu te perdoo. Mas cuidado, para você não fazer isso com mais ninguém. É mais ou menos isso. Então a palavra tem poder, irmão, de erguer uma pessoa, mas ela também tem poder de abater outras. Ou a mesma pessoa. Mas esse homem nos ensina que nós não devemos ficar ligados a palavras que surgem ao nosso redor. O foco de Zaqueu era Cristo. O nosso foco nesta manhã é Cristo, e tem que continuar sendo Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa experiência está nele. Só Ele pode mudar a nossa vida. Você é uma pessoa infeliz, Ele pode te tornar feliz. Felicidade está baseada em Cristo Jesus. Você é uma pessoa que está perdida, Ele quer te salvar. A sua família não está legal, Ele quer transformar a tua casa, a tua família. A igreja está precisando de alguma coisa, Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ponto final. Nós só precisamos dEle. Zaqueu recebeu Jesus.
O que nós precisamos também é receber a Cristo. E isso não é uma experiência, irmão, isso é diário. Ainda que seja uma experiência, tem que ser todos os dias. Quando eu me levanto e quando eu vou me deitar. Uma experiência constante, 24 horas. E eu também fiquei pensando aqui, versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abrão. Não é só uma experiência pessoal. O Senhor não quer pessoas só com experiências pessoais. Ei, maridão, você que está aqui nesta manhã, você que nos ouve, o Senhor não está à procura de pessoas com experiências pessoais. Elas fazem parte da nossa história, da nossa vida. Mas o Senhor quer pessoas que, através da sua experiência, conduza outros a ter um encontro com Cristo. Porque aqui é um encontro da salvação. Um encontro da salvação da família. A salvação aonde? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como nós temos cuidado da nossa casa, da nossa família? Os cônjuges aqui. Um negocinho ou outro sempre tem, irmãos. De vez em quando a tampa da chaleira dá uma voada. Só que quando Cristo está lá, tudo se resolve de uma maneira mais prática e rápida. Tudo soluciona. Mas eu tenho que levar Cristo para dentro da minha família, da minha casa. Sabe, queridos, muitas vezes nós buscamos a Deus devido a nossas necessidades. Em nenhum momento a Bíblia está falando que Zaqueu tinha uma necessidade. E se ela fala que tinha, é somente uma. Qual é? Ver Jesus. Não busque ao Senhor, sabe, por uma porta de emprego somente. Não busque ao Senhor pela sua felicidade, seus prazeres, seus desejos. Não. Não busque ao Senhor, sabe, só olhando para Ele como solucionador de problemas, de BO da vida. Ah, vamos lá na igreja, isso é uma maneira errada de evangelismo. Vamos lá na igreja porque vai ter uma oração lá e a sua vida vai transformar. Eu creio nisso. Nós estamos aqui nessa pegada de oração. Mas se o coração não tiver voltado para Cristo, nada disso vai adiantar. Não queira usar a Deus. Ele não é um objeto de uso próprio, para fazer os nossos caprichos, o nosso interesse. Não, longe disso. Vamos buscá-lo por quem Ele é. E depois, quando nós temos esse desejo do nosso coração em de ver e ter um encontro com Ele, e nós colocamos Ele dentro da nossa casa, detalhe, não tem nada arrumado, Jesus, mas que o Senhor vai para lá, o Senhor vai. Sabe por quê? Porque na minha casa está tudo bagunçado, mas eu não preciso de uma faxineira. O meu problema não é um organizador, sabe? Uma pessoa que eu pago uma diária, uma diarista, e quando terminar, no final do dia, está tudo lindo, maravilhoso, cheiroso. Não, não. O problema lá em casa não é uma faxina aqui da terra. O problema lá em casa é uma faxina do céu. Sabe, é uma faxina espiritual. O meu foco tem sido a minha família. Eu tenho atirado flechas
na minha esposa. A minha esposa tem mandado flechada em mim. Eu tenho atingido os meus filhos têm me ferido, sabe, tem havido guerra dentro da minha própria casa. Eu não preciso de limpeza, de vassoura, de produto de cheiro, sabe, não, o que eu preciso é de uma limpeza espiritual na minha casa. A faxina lá, ó Deus, homem nenhum consegue fazer, somente o Senhor pode fazer uma faxina na minha casa. Então vem para a minha casa, para mudar a minha história, para mudar a minha vida como esposo, para mudar a vida da mulher como esposa, para mudar a vida dos filhos como verdadeiramente filhos, de acordo com a palavra, com o evangelho de Deus. Então Deus entra na minha casa, e agora eu não quero mais ficar atirando contra os meus familiares. Eu agora vou guerrear de forma certa, correta. Eu vou para a igreja orar, me reunir nas terça-feira com os irmãos, pagar o preço, porque agora a minha luta não é contra o meu marido, não é contra a esposa, não é contra o filho. A minha luta não é contra nada aqui nessa terra. A minha luta é Efésios 6:12. O que está escrito lá? Dominadores desse mundo tenebroso, essas coisas todas, sabe, a sua luta não é contra a sua casa, irmão, a sua luta não é contra a sua família, a sua luta não é contra o seu casamento, sabe, a sua luta é contra principado, potestade, a sua luta é contra o inimigo da nossa alma, da nossa vida. Então não é momento de lutar sozinho. Muitas vezes nós estamos dentro de casa, sabe, professando a mesma fé, na mesma caminhada, no mesmo propósito, mas muitas vezes o que é realidade também é que está cada um por um canto, mesmo professando a mesma fé, atirando um no outro. Mas nesta manhã o Senhor quer nos unir como família. Amém, queridos? Famílias unidas, famílias ligadas, famílias alcançadas por esse Deus. Mas é importante o louvor, por favor. É importante a gente entender algo aqui nesta manhã. Zaqueu primeiro desejou. Ele quis. Alguém falou de Jesus para ele? Não sei. Ele viu Jesus ministrando em algum local? Não sei. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem claro. Uma coisa as Sagradas Escrituras deixa bem claro. O que é, pastor Haroldo? Precisamos, irmãos, desse encontro. Família é alvo do inimigo. Tudo luta contra família. Tudo joga contra a família. Família é alvo do cão. E não é aquele bichinho de estimação que muitos têm em casa, não. É o capiroto. E eu não quero dar crédito para ele aqui, não. Eu vim aqui para falar de Cristo. Como está a tua casa, irmão? Como está a sua família? Como está a sua vida em primeiro plano com o Senhor? Você tem tido o seu encontro com Cristo? E isso diário? Constante? Não reclama do governo não, irmãos. Tem muita gente, muito crente reclamando do governo. Sabe quem cuida da tua casa? É você. Sabe quem cuida da tua família? Somos nós. Nós cuidamos da nossa família. Esquece o governo. Sabe, esquece essas bobeiras. A minha família tem que ser a minha prioridade. Eu, como sacerdote do meu lar, eu tenho que prezar pela minha casa, pela minha família. Eu tenho que ter esse encontro com Cristo, e eu tendo esse encontro com Cristo, eu levo os meus a ter o mesmo encontro. Ah, pastor, mas faz tanto tempo, não tem problema, irmão. Você já ensinou o caminho, andando nele. Deixa que no tempo certo Deus trabalha.
Mas o segredo é: você se dispôs a ir ter esse encontro com Cristo? Se coloque de pé, por favor. Você que pode. E essa fica aqui, ó, na mente. Como que está nesta manhã a nossa vida com Cristo e a nossa família? Eu falei do homem, né? Mas cada qual tem o seu papel. As mulheres têm o papel: edificar a casa, instruir os filhos. Próximo mês, irmão, nós vamos nos esforçar para estar falando um pouco mais sobre família. Uma coisa que eu tenho colocado no meu coração, que isso sirva para vocês também. A minha primeira responsabilidade como homem de Deus não são vocês. A minha primeira responsabilidade é a minha família. A minha primeira igreja, as minhas primeiras ovelhas é a minha casa. Famílias forte, igreja forte. Nós vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos orar juntos. Se você está aqui nesta manhã ao lado da tua família, aproveite esse momento. Eu tenho aqui a minha esposa. Talvez você está sozinho, adote alguém aí. Amém? Vamos adorar o Senhor?